Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui para o canal Família na América e hoje vai ser um vídeo diferente. É um tema polêmico, né? Difícil de falar, mas eu senti muita vontade de fazer esse vídeo. O tema desse vídeo de hoje fala verdades que não te contam sobre viver nos Estados Unidos, né? Então, vamos comigo aqui fazer esse vídeo difícil. Hoje é difícil. Então, pessoal, é difícil fazer esse vídeo, mas eu queria fazer esse vídeo antes de fazer uns outros vídeos que eu quero fazer pro canal. Que eu quero trazer outros vídeos no canal mostrando um pouco da cultura aqui dos Estados Unidos, mostrando o preço das coisas em mercado, em loja de ferramenta, que a gente sempre, como a gente trabalha com construção, a gente vai muito nas lojas de construção. Eu queria fazer vídeo e mostrar pra vocês o preço das coisas. Mas, antes de fazer esse vídeo, de mostrar o preço das coisas, alguns outros vídeos que eu quero fazer, eu quero dizer um pouquinho da verdade que muita gente não fala. Principalmente pessoas que gravam vídeo na internet, né? Que aqui é tudo maravilha, que é, né, muito fácil. E não é, gente, não é, tá? Não é. Eu mesmo, quando cheguei aqui nos Estados Unidos, foi um balde de água fria, assim, ó, em cima de mim. Foi muito difícil, a minha vontade era de voltar pra trás, tá? Senti muita vontade de ir embora. Sofri demais da conta. Quero fazer outros vídeos falando pra vocês um pouquinho da minha história aqui nos Estados Unidos. Tenho muita coisa pra contar, de bom e de ruim que eu passei aqui. Então, é isso que me inspirou a vir aqui gravar esse vídeo, tá bom? Pra falar um pouquinho pra vocês. Um exemplo. O primeiro tópico é o aluguel, tá, gente? O aluguel é muito caro aqui, é um absurdo. Pelo menos na região onde eu moro, né? Porque uma das coisas que eu vejo que é diferente do Brasil são que cada estado aqui nos Estados Unidos é como se fosse um país diferente. Não é como, não, lá, um exemplo, em New Jersey é um estado, nossa, é parecido com aqui, as leis são totalmente diferentes, gente. As leis são totalmente diferentes. Então começa por aí. Trabalho é diferente, o clima é diferente, tudo diferente. Então o aluguel também é diferente. Eu posso dizer que eu morei em 2 estados, né? Morei em New Jersey, agora eu tô aqui na Flórida. E eu vou dizer pra vocês, é uma coisa gritante de diferença. É absurda. É muito absurda. E com essa experiência que eu tive, hoje eu posso falar um pouquinho, tá bom? Vou trazer a minha verdade, vou trazer aquilo que eu vivo, tá? A realidade é o que eu vivo, não vou falar da vida de ninguém nesse vídeo. Então, eu quero dizer pra vocês, o aluguel é caro, e New Jersey era mais caro do que aqui onde a gente vive, tá bom? Mas quando você tá no Brasil, você não imagina que o aluguel é tão caro assim. São coisas que ninguém fala, entendeu? E que uma pessoa que ganha um salário aqui, que trabalha de carteira assinada aqui, gente, na verdade não é carteira assinada, né? Não é carteira assinada, você faz a aplicação online, perdão. Você faz a aplicação online, não é igual no Brasil, que você assina a sua carteira lá, todo dia das 8 até as 6 da tarde, você tem que estar lá na empresa, você tem 1 hora e meia de almoço ou 2 horas de almoço. Não, aqui não é assim. Aqui a pessoa que tem documento ou um permit de trabalho, um social aí, um permit de trabalho válido, ele vai fazer a aplicação na internet. Se ele for aprovado, ele vai lá fazer entrevista e aí ele vai ser contratado. Eles fazem um schedule, é chamado de schedule, e aí vai ter os dias que a pessoa vai trabalhar. Às vezes ela trabalha 3, 4 horas em um dia. Vai ter dia que ela vai trabalhar 5, 6 horas em um dia. Vai ter dia que ela não vai trabalhar. Não é igual no Brasil, que trabalha só uma empresa. Aí aqui a pessoa tem 2, 3 trabalhos, tá, gente? Então, e essas pessoas que trabalham de carteira assinada, que não é carteira assinada, que é por aplicação, que é por contratos, elas ganham por hora. 10 dólares a hora, 12 dólares a hora, 15 dólares a hora. Esse é o valor que elas ganham. Aí, com esse salário, gente, elas não conseguem pagar o aluguel de uma casa. Não conseguem. Aí o que acontece? Elas têm que trabalhar em 2, 3 empregos para poder conseguir pagar o aluguel de uma casa. E muitos brasileiros aqui, eles não vivem em um apartamento sozinho. Geralmente eles alugam quarto. Quando ele vem sozinho, aluga quarto.
Tem casal que vive em um quarto, tem casal com um filho que vive em um quarto. São várias coisas que eu já vi aqui. Já vi casal com duas crianças, onde eu vivia mesmo, que eu fiquei com muita dó deles. Porque eles ficaram um tempo na casa da pessoa que disse que ia receber eles. E depois disso eles foram expulsos, aí ficaram em um hotel. Aí depois do hotel, eles conseguiram alugar um quarto. Aí depois do quarto, eles conseguiram alugar um apartamentinho. Mas assim, gente, eles sofreram demais. A criança pegou uma alergia, tava toda embolada. Ela vira toda embolada assim, o corpinho da criança. Por causa do frio, as crianças têm reações. E esse menino teve essa reação, esse menino ficou muito ruim. Ela tinha que faltar do trabalho, ir pro hospital. Essa família sofreu muito. Isso é uma das famílias que eu conheço. Que eu conheci em New Jersey, que passou por isso. Fora outros. Então, gente, os Estados Unidos é um país muito bom. Mas também é um país muito duro. E quando você tá no Brasil, você vem muito iludido. Você acha que você vai chegar aqui, você vai ganhar dinheiro, que você vai enriquecer, que você vai conseguir comprar casa, que você vai conseguir comprar carro, que você vai mudar a vida da sua família inteira. Não é assim, gente, não é assim. Pelo menos isso não aconteceu comigo. Porque geralmente são casos excessivos. A pessoa vem sozinho, é solteiro, não tem criança, um casal que não tem filho, gente. Eles ainda conseguem juntar um dinheiro. Consegue, aí vive dentro de um quarto, não paga uma casa toda, ele vai pagar o aluguel de um quarto, aí ele consegue juntar um dinheiro, entendeu? Mas uma pessoa, uma família igual nós, somos 5 aqui. Eu tenho 2 crianças pequenas e um filho agora que cresceu. Mas nós somos 5 pessoas aqui. Nós temos uma despesa muito grande. Então, vou dizer na minha vida, é muito difícil. Então, para você conseguir um dinheiro a mais, você trabalhar com construção, trabalhar em limpeza, né? Que é o que a gente trabalha. Então, uma das coisas que ninguém te conta quando você vem pra cá é o preço do aluguel, como eu já falei. É o clima, que é muito diferente, né? Igual eu fui pro norte quando eu cheguei aqui, um frio que parecia que ia morrer, muito frio. Não estava acostumado, eu vivia em Rondônia, num lugar quente, né? Um verão lá que escaldante. E a nossa casa que a gente foi morar aqui, a gente chegou lá. Outra coisa muito importante, gente. Quem veio de maneira, vocês já sabem, né? Por fora, ou entrou de uma maneira ilegal no país, sei lá. O que acontece? Às vezes fica sem passaporte, que foi uma coisa que aconteceu com a gente. Você não consegue, gente, alugar uma casa sem passaporte. Não consegue. Aí tem a burocracia para alugar a casa. Tem muitos lugares que você tem que ter o social para você conseguir alugar a casa. Você tem que ter uma conta no banco. Aí como é que você vai fazer se você não tem um passaporte? Isso aconteceu com a gente. Aí você chega aqui com criança pequena, às vezes sem um passaporte. São várias coisas, né? Ou com pouco dinheiro, você não consegue juntar o dinheiro para poder alugar uma casa. Tem a burocracia todinha para você alugar uma casa. É muita coisa, gente, muita coisa mesmo. E quando a gente conseguiu, gente, a casa que a gente vai morar, meu Deus. Então, assim, são coisas que você não imagina que você vai passar, entende? Você vê aqueles vídeos na internet que as pessoas, elas postam, assim, naquelas casas exuberantes, lindas. Eu pensei que a gente ia conseguir pelo menos morar numa casa mais bonita, mais agradável, ou grande, aconchegante. Não, nossa casa era muito pequena, era um ovo assim, bem pequenininha, que mal cabia a gente lá dentro. Ela era bem pequenininha mesmo e cara, muito cara. E teve um tempo que a gente ficou sem aquecedor na casa. Praticamente quase um inverno todo, 6 meses, 7 meses nós ficamos. O dono da casa demorou uma eternidade para poder mandar arrumar o aquecedor. Então, quando a gente chegava em casa, a casa estava muito gelada. A gente teve que comprar aquecedor elétrico para colocar na casa. As crianças viviam doentes, gripadas. Então, a gente trabalhava o dia inteiro, chegava em casa com as crianças para dar banho. A casa gelada, vivia de blusa, muita blusa dentro de casa, até o homem resolver arrumar
o aquecedor. Mas eu ouvi no Brasil que aqui as coisas eram assim, entendeu? Não, aqui no Brasil as coisas, lá nos Estados Unidos as coisas se resolvem assim muito fácil as coisas se resolvem no Brasil, perdão, nos Estados Unidos, porque muita gente fala mal do Brasil pra gente, quando a gente tá no Brasil. Não, no Brasil não presta, o que presta é os Estados Unidos, você tá entendendo? E foi assim conosco. Então eu digo pra vocês, foi muita coisa que eu passei. Então, a gente passou essa casa sem aquecedor. A gente já viu muita gente passando necessidade aqui nos Estados Unidos, coisas que ninguém fala. Pessoas passando necessidade aqui nos Estados Unidos. Na época do Covid, foi uma sofrência. Foi muito difícil. Então, teve cidades onde tinha muito brasileiro na fila, assim, ó, fila, para poder pegar caldo, porque os restaurantes estavam fechados. Aí ele se juntou e começou a fazer caldo, comida, e doar para as pessoas carentes. Um monte de brasileiro na fila para poder pegar caldo, porque não tinha nem o que comer dentro de casa. Quantas vezes a gente eu peguei lá no Corpo de Bombeiro, caixa de comida, porque ficamos sem trabalho, tudo fechado. Foi muito difícil, gente, muito difícil. Mas quando você tá no Brasil, você não escuta essas coisas, entendeu? Que brasileiro passa necessidade ou outras pessoas passam necessidade nesse país. Existe muita gente passando necessidade nesse país. Tem muita gente morando dentro de um carro, gente, aqui nos Estados Unidos. Muita gente morando dentro de um carro que não consegue, é expulso da casa, é expulso do apartamento, não tem condições de pagar aluguel, mora dentro de um carro. Mora com a família inteira dentro de um carro. Essa é a realidade dos Estados Unidos, que ninguém conta. Então, assim, é um vídeo difícil de falar. Bem complicado. E outra coisa assim que eu acho bem difícil também é que você demora a se adaptar ao país, né? As coisas aqui. Mas depois que você se adapta, seu coração fica dividido. Você aprende a amar esse lugar. Eu aprendi a amar esse país. Então não é só as coisas ruins, difíceis, que ninguém fala que a gente passou, muita gente passa. A gente aprende a amar esse lugar, a orar por as pessoas que vivem aqui. A gente sente parte e ao mesmo tempo a gente não é daqui. Então é muito confuso isso. Eu acredito que se você perguntar para a maioria dos brasileiros, eles vão dizer a mesma coisa, né? Quando você fica muito tempo aqui, você começa a sentir vontade de viver aqui pro resto da sua vida. Ao mesmo tempo, você sente falta do Brasil. O teu coração sente falta do seu país, da cultura brasileira, você sente falta da sua família, sabe? Principalmente da família, que é a parte mais difícil, quando o seu ente querido fica doente, você não tem o que fazer, você não pode pegar o primeiro avião e ir lá, abraçar, socorrer, cuidar. Não é assim. Não é assim. Nem o milionário, mais, né, bilionário, vou dizer assim, o bilionário, às vezes ele não pode, naquele momento que ele quer, pegar o jatinho dele e viajar. Não é assim. Imagina a gente, né? Misericórdia, vai. Esse vídeo tá muito difícil. Então, pessoal, é isso. Outra coisa, agora eu quero dizer uma coisa, uma verdade que ninguém conta sobre os Estados Unidos. Que eu amei conhecer pessoas diferentes aqui. Nacionalidades diferentes. Eu amo isso. Eu conheci da cultura indiana. Eu conheci da cultura hispana, sobre o México, Guatemala. São várias. Eu nem sabia que tinha tanto país que falava espanhol, que era diferente. Sotaques deles espanhol é diferente. É uma coisa que eu amei aprender a conhecer. A cultura hispana. Eu aprendi a amar eles são pessoas incríveis, eu conheci muita gente boa aqui, os indianos também, conheci pessoas judeus aqui, o que mais? Ai, tem russo também, são vários tipos de nacionalidades diferentes. E outra coisa bem legal que eu acho aqui, é que quando você tá aprendendo inglês, eles que falam inglês, que são americanos ou russo, indiano, não importa. Eles não ficam reparando o seu inglês, se você tá falando certo, se você não está falando certo, sabe? Eles são assim,
Para eles é assim, entendeu o que você falou, tá certo, entendeu? Então é isso, tipo assim, se eles entenderam aquilo que você tá falando, perfeito. Não importa se seu inglês tá perfeito ou não. Eles não reparam esse tipo de coisa. Então é uma coisa que eu gosto muito daqui, que quando a gente vai trabalhar nos lugares, a gente tá aprendendo inglês, tá tentando falar, eles ajudam a gente, sabe? É uma coisa assim que eu aprendi muito aqui com eles. Então, com o espanhol, a mesma coisa. Tem muita gente boa aqui, muita gente boa. Eu conheci muita gente boa aqui, pessoas que nos ajudaram, sabe? E eu conheci também muita gente enrolada. é, Tomamos muito prejuízo aqui já, de trabalhar e não receber. A gente fica quase sem passar necessidade de não ter o que comer, porque a gente não recebeu o trabalho, né? Então, não tô dizendo na Flórida, né? Em New Jersey isso já aconteceu muitas vezes. Então, isso é muito difícil. Porque quando você tá no Brasil, você ouve assim no Brasil, não, lá nos Estados Unidos é tudo à vista. É assim que você ouve. Não, lá nos Estados Unidos é tudo à vista, não existe pagar depois, não existe nada disso. Aí quando você chega aqui, que você, no primeiro ano que você tá aqui, você leva um tombo assim de 10 mil dólares, é difícil. É muito difícil você lidar com isso, entendeu? Então você se frustra muito. É isso, gente. É um vídeo assim chato de fazer, de falar. É um vídeo polêmico, tá? Eu sei que muita gente não vai concordar, vai me criticar, vai falar um monte de coisa. Mas essa é a realidade. Então você aprende a amar o país, você se apega a esse país, mas aqui tem muita coisa difícil também de viver. Né? E aí, às vezes, as pessoas, elas criticam quando alguém faz um vídeo, alguém que vive aqui nos Estados Unidos, eu já vi várias pessoas assim, que faz um vídeo falando que tá com saudade do Brasil. Aí um monte de gente entra no post dessa pessoa e começa a criticar, então vem pro Brasil, já tá ruim aí, tá achando ruim, vem embora pra cá. Gente, não é assim que funcionam as coisas. Não é simples. A pessoa só vai descobrir isso quando ela chegar aqui e viver o que a gente vive aqui. Não é simplesmente arrumar as malas e ir embora correndo assim como se tivesse perdido, né? Não é assim. As coisas têm tudo um planejamento. É tudo um planejamento. Principalmente quando você pede a Deus para te dar a direção de fazer as coisas. Né? Não é do nada. Você tem que pensar no que você vai fazer. Né? Porque você vai chegar no país de novo no Brasil, você tem que ter uma estrutura, tem que ter pelo menos uma casa, tem que ter conquistado alguma coisa. Tem muita gente, outra coisa muito importante, gente. Existem muitas pessoas aqui que vivem 20 anos de Estados Unidos e elas não têm uma casa no Brasil para morar, não tem uma casa que elas vivem de aluguel. Eu conheci uma senhora, ela tem 28 anos, se eu não me engano, que ela vive aqui nos Estados Unidos, ela é americana hoje, né? Ela é cidadã americana, ela conseguiu o documento. E hoje ela é uma pessoa que ela falou pra mim, ela falou, Marcela, eu não tenho nada, eu não consegui. Eu ajudei muita gente no Brasil, mandei dinheiro pra minha família precisava de cirurgia, eu mandei dinheiro, filho precisava de dinheiro lá, eu mandei, todos construíram casa, carro, tudo, mas eu não tenho nada. Ela falou assim, eu não tenho nada, hoje ela tá de idade, tá com um monte de problema de saúde, não aguenta trabalhar, se aposentou ganhando $1.000 aí por mês e vive num quartinho, gente, num quartinho. Ela é americana hoje, cidadã americana, fala inglês perfeito, entendeu? Ela pode ir no Brasil visitar, se ela quiser, mas ela nem vai porque não tem dinheiro para poder pagar. Gente, isso é a realidade, tá? É uma realidade. Nem todo brasileiro, gente, que chegar aqui vai ficar milionário, vai ficar rico. E outra coisa, com um ano aqui você não fica rico, gente, não fica rico, tá? É outra coisa que eu escuto muita mentira em um monte de vídeos de algumas pessoas que com um ano conseguiu juntar 100 mil. Eu não sei, gente, eu não sei que Estados Unidos que eles estão, tá? Não sei, mas esse Estados Unidos que eu tô, para você conseguir juntar 100 mil assim, reais, no Brasil, você tem que viver sozinho aqui, você não tem que ter despesa nenhuma, entendeu? E trabalhar dia e noite, porque, vou falar para vocês, a carga horária daqui, ela é bem puxada, não tem horário de almoço, não tem nada, você não recebe por isso, né? Então, assim, é muita coisa, gente, esse vídeo ficou muito longo, tá? Me desculpa. Mas é isso, eu queria fazer esse vídeo pra vocês, pra quando eu fazer os outros vídeos, eu vou estar com meu coração tranquilo, entendeu? Pra quem assistir esse vídeo aqui, porque aqui fala um pouco daquilo que eu queria
compartilhar com muita gente. Eu gostaria que esse vídeo chegasse para muita gente, tá? Para as pessoas ver realmente que é bom viver aqui, mas também tem muita coisa que as pessoas não conhecem, né? Não sabem. Mas a pessoa acha que a gente tá aqui, tá milionário, tá rico, tá isso, tá aquilo, tá nada, gente, não tá nada. Não tá nada, entendeu? E essa é a verdade. Essa é a verdade, né? Ainda mais agora, tudo que tá acontecendo, né? Tá muito difícil agora. Tá uma época difícil para os imigrantes, é muita coisa, gente. Eu não gosto de falar sobre, mas é muita coisa. Então, assim, só peço que vocês orem. Não julgue, sabe? Se você não sabe, não fale, não critique. Se você não entende a pessoa que tá lá em outro país, que ainda não conseguiu nada, ou que ela não alcançou o que ela precisava alcançar, não julgue, não critique, sabe? Só fique em silêncio, assim como a Bíblia fala, né, sobre isso. Que às vezes a gente tem que ficar calado, né? Que se a gente se calar, a gente é sábio. Então, lá em Provérbios fala, né, que o tolo, quando ele se cala, ele tá sendo mais sábio que o próprio sábio. Então, assim, gente, é isso, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. E me desculpa pela franqueza. Foi um vídeo muito difícil para me fazer, tá? É muito difícil falar sobre isso, é muito difícil. E assim, não me julgue, tá? Não critique. Você não sabe o que passa na minha vida, na minha casa, na minha família ou com os brasileiros que vivem aqui. Se você não vive aqui, não critique. Se você vive aqui também, não critique. Você não sabe a vida de cada um, né? Só acho que se você faz vídeo na internet, fala a verdade. Não fica inventando um monte de mentira, não. Porque aí tem um monte de gente saindo do país, vindo pra cá achando que é verdade. E não é, nem tudo é verdade. Né? Um ditado que minha mãe falava, nem tudo que reluz é ouro, né? Nem tudo que tá brilhando é ouro. E essa é a verdade, tá bom? Muito obrigada, um beijo, fique com Deus, até a próxima.